Fala meu povo, tudo bom com vocês? Então mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Você costuma orar com frequência? Você gosta de orar ou você nunca ora, você, sei lá, não costuma falar com Deus? Porque a oração nada mais é do que uma conversa com Deus, né? A gente falar com Deus. E a oração, ela é muito importante e ela pode sim mudar situações, mudar a nossa história. Na Bíblia fala de um rei chamado Ezequias, um rei de Judá, que era um rei bom, que fazia o que era bom aos olhos do Senhor. E Deus usou o profeta Isaías para falar com ele que ele iria morrer, que ele estava muito doente e que ele iria morrer, para ele pôr a casa dele em ordem. E nisso o rei ficou, muito triste com aquela notícia e resolveu orar, Virou pro canto lá da sua cama e foi falar com Deus. Nossa, Deus, eu sempre te servi, sempre fui um bom rei a minha vida toda, fiz o que te agradava e tudo e tal. E chorou muito porque ele não queria morrer. E aí Deus foi e pediu pro profeta voltar lá e falar que ouviu a oração dele e que ele não iria mais morrer e queria acrescentar na vida dele mais 15 anos ainda. Ou seja, a oração que aquele homem fez mudou algo que já estava determinado a acontecer. A oração, ela pode reverter uma situação, mudar uma história, um diagnóstico, alguma coisa. Então, eu sempre utilizei muito a oração em tudo na minha vida. Eu tenho várias histórias, assim, testemunhos de orações respondidas, de coisas que mudaram na minha vida a partir de uma oração que foi feita. Por exemplo, quando eu era adolescente, tinha 14 para 15 anos, ainda não era convertida, ainda cristã, mas era católica, não tão praticante, um pouco praticante, mas não muito, mas eu já rezava, como eu era católica, eu rezava na época muito, assim, falava com Deus e tudo. Eu tinha 14 para 15 anos, eu estudava à tarde, estava lá na 8ª série, a minha irmã também estudava à tarde, no mesmo horário que eu, mas ela estava na 6ª série. E nisso tinha uma menina na escola, que era da sala da minha irmã, mas que mexia muito, assim, como nós duas, tanto eu quanto a minha irmã, sempre foi muito quietinha na escola, muito tranquila, não mexia com ninguém. Aí às vezes vinham pessoas querendo fazer algum tipo de maldade com a gente, zoar com a nossa cara, ou bater, ou algo assim. E tinha uma menina assim que pegava muito no pé da minha irmã e às vezes até no meu pé também. E a gente não gostava de confusão, mas aquilo a gente conseguia levar, a gente se afastava, ia pra biblioteca, ia pra algum outro lugar e tudo. E eu sempre tive uma coisa muito de proteção com a minha irmã, porque ela é mais nova do que eu e eu sentia aquele dever de eu sou mais velha do que ela, então eu tenho que protegê-la, Porém, eu estava na 8ª série, eu ia para o primeiro ano, a escola já não tinha mais ensino médio, eu tinha que ir para uma outra escola e minha irmã continuaria lá na sala dessa menina, nessa escola. E aí eu lembro que acabou o ano letivo ali, a gente entrou de férias, e nesse tempo eu fui e falei com Deus, Deus, eu não vou mais estudar junto com a minha irmã, não sei como que vai ser, mas que o Senhor proteja a minha irmã ali e, se possível, Deus, que o Senhor toque no coração dessa menina, que ela não mexa mais com a minha irmã, que ela mude, que ela se transforme, que ela seja uma pessoa mais tranquila de agora pra frente e tudo mais, que não venha mais fazer nada de mal com a minha irmã ali. E aí voltou o ano letivo, até esqueci, foi o primeiro ano, fui estudar, esqueci daquela oração e tudo, e passou muito tempo ali depois, durante o ano. Aí eu lembrei e eu perguntei pra minha irmã, e aí, Wanda, como é que tá lá? E a menina voltou a mexer com você e tudo? Aí a Wanda falou assim, você acredita que ela nunca mais falou nada comigo? Nunca mais mexeu comigo? Ela tá diferente agora, ela tá mais quieta, tá mais na dela, eu não sei o que aconteceu com ela. E aí eu lembrei que eu tinha feito uma oração pedindo a Deus para que aquela menina mudasse e não mexesse mais com a minha irmã ali na escola. Então, isso é só uma das orações. Eu já fiz várias orações sobre várias coisas e eu tenho vários testemunhos de coisas grandes ou pequenas que Deus já fez. Mas cada coisa que Deus faz, seja ela grande ou pequena, para mim é muito valiosa porque aumenta muito a minha fé. Mas aí você pode falar assim, mas por que eu já fiz alguma oração para Deus e Ele não respondeu? Por que às vezes eu faço algumas orações para Deus e Ele não responde? Ou não acontece aquilo que eu pedi? Por 2 motivos, Vou colocar aí que são normalmente 2 motivos. O primeiro motivo é porque na Bíblia fala que às vezes a gente pede e não recebe porque nós pedimos mal.
que é para gastar com coisas desnecessárias ou coisas fúteis, coisas sem importância, né? Então Deus não atende o pedido pela maneira como ele foi feito, ou talvez porque ele não foi feito de todo o coração. E o segundo motivo é porque talvez o seu pedido não seja a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela sempre vai prevalecer em todas as situações. Até mesmo na oração do Pai Nosso, né, tem uma que fala que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus orou a Deus, né, falando, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então ele foi morto, foi crucificado segundo a vontade de Deus, que era o que tinha que realmente acontecer, porque aquilo Deus estava olhando lá na frente, Deus já estava enxergando o que iria acontecer. Então muitas vezes as pessoas fazem algumas orações e não são atendidas, as pessoas acabam pensando, poxa, Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, Deus não, ou não gosta de mim ou não existe, né? Já vai para o extremo logo, mas não é bem assim. Deus ele consegue enxergar tudo que vai acontecer lá na frente, coisas que nós não conseguimos enxergar. Então, às vezes, tem pessoas que oram ou já oraram muito pela cura de alguém, né, que estava no hospital, já estava numa situação meio que terminal ali, a pessoa ora fervorosamente, com toda a sua fé, até falando para Deus, Deus, por favor, cura. E ainda assim, Deus decide levar e aquilo a pessoa fica muito entristecida, abatida, até mesmo depressiva às vezes, porque não era aquilo que ela gostaria que acontecesse, mas é a vontade de Deus. Mas por que que Deus quer isso? Por que que Deus quer levar essa pessoa? Porque muito provavelmente, na Bíblia fala que Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, muito provavelmente, naquele período que a pessoa está ali no hospital, Deus está trabalhando no coração dela, ela está se quebrantando e Deus está fazendo de tudo para levar aquela pessoa para junto dele. Então, e Deus consegue ver lá na frente, talvez se aquela pessoa fosse curada e voltasse a viver, lá na frente ela não seria salva, ela não poderia estar junto de Deus lá na frente, ela seria curada ali naquele momento, mas lá na frente ela estaria longe de Deus. Então Deus prefere garantir que aquela pessoa esteja ali junto dele naquele momento. Então é por isso que muitas vezes as nossas orações não são atendidas, é porque Deus ele consegue enxergar coisas que nós não enxergamos, a gente só consegue enxergar o agora, mas tem várias coisas que nós já pedimos para Deus que se Ele tivesse nos dado, às vezes a gente estaria sofrendo hoje em dia, às vezes um namorado, às vezes um trabalho, às vezes uma coisa que a gente queria muito, mas a gente não estava enxergando algo por trás, né? Às vezes pensar, eu queria morar naquele lugar, eu queria ter nascido naquela família, eu queria ser daquele jeito, mas às vezes Deus está enxergando coisas que nós não estamos enxergando, a gente só está enxergando o lado bom das coisas, mas Deus está vendo tudo, claramente. Então, quando Deus não atende o nosso pedido, a gente tem que sim dar graças a Deus, até por isso, até pelo não de Deus, e entender que a vontade dele, na Bíblia mesmo fala isso, a vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. No momento, às vezes, quando ela acontece, pode não ser agradável para nós, mas ela é boa e perfeita. E lá na frente, ela se tornará agradável, porque nós conseguiremos perceber o porquê daquilo, o motivo daquilo ter acontecido daquela forma. Mas eu gostaria de encorajar você a passar a orar a Deus por tudo na sua vida, seja você cristão ou não, seja você conhecedor da palavra de Deus ou não. A oração é simplesmente uma conversa com Deus, é como se você estivesse falando com alguém que está ali perto de você. Não tem nenhum segredo, não tem nenhuma regra, não tem nada, é simplesmente você conversar, falar com Deus sobre o seu dia. Se você quiser pedir algo para Deus, você pede, se você quiser agradecer, você agradece. Então, não tem nenhum segredo, é apenas falar com Deus de todo o seu coração. Deus, ele responde orações, ele atende pedidos e nas coisas mais simples assim, tipo, hoje em dia, eu falo por mim, hoje em dia eu oro por tudo, absolutamente tudo.
tudo mesmo. Se eu vou começar a trabalhar em algum lugar, eu oro para que tudo dê certo, com as pessoas, com o trabalho, com os chefes, com o local, tudo. Eu oro pela minha saída, pela minha chegada. Quando eu vou viajar, eu sempre oro pelo trajeto, na ida, na volta, para que tudo ocorra bem. Eu oro, até quando eu vou mudar de casa, eu oro para que eu me dê bem com os novos vizinhos. Eu oro por absolutamente tudo, tudo, tudo. E Deus, Ele vem atendido todas as orações. Então que você possa começar a falar com Deus, que você possa começar a orar a Ele por você, pela sua vida, pela sua casa. Você não faz ideia de quantas coisas podem mudar a partir do momento da sua oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A sua oração, embora você não seja justo, mas se você crê em Deus, Ele é justo. Então você é justificado por Ele. A sua oração através de Cristo pode ter muito poder. Amém? Então é isso o vídeo de hoje. Eu gostaria de finalizar esse vídeo com uma oração. É lógico, né? O vídeo é sobre oração, então vamos finalizar com uma oração. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento. Estou esperando você fechar os seus olhos nesse momento. Pra gente começar a orar, amém? Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida, por este vídeo, Senhor, gravado. Que esse vídeo, Senhor, possa alcançar muitas pessoas, Deus, e que elas possam abrir o coração para o Senhor. Se essas pessoas que estão assistindo, Senhor, esse vídeo não têm o costume de orar, que elas possam, Deus, ter no coração o desejo de falar mais com o Senhor. Que elas possam, Senhor, abrir o seu coração para o Senhor, Deus, e verem as suas vidas totalmente transformadas pelo poder da oração, Senhor. Eu oro para que essas pessoas, Deus, venham te conhecer e prosseguirem te conhecer todos os dias, meu Pai. O Senhor tem muitas coisas boas para nós. Basta apenas a gente pedir com sinceridade no coração. A Tua palavra diz, Deus, que se alguém se achegar até o Senhor jamais a lançará fora, Deus. O Senhor não rejeita aqueles que se aproximam do Senhor, não importa quem seja, Deus. O Senhor os acolhe, o Senhor os abraça. Então, Deus, que o Senhor possa acolher essa pessoa, fortalecê-la na sua presença, Senhor. Que esse desejo de te buscar, de orar, de estar com o Senhor, Deus, venha crescer, Deus, dentro dela e dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nos ajude cada vez mais, Senhor, a orar com mais intensidade, sem pressa, Deus. A gente vive com pressa de tantas coisas, né? Às vezes a gente gasta horas e horas vendo filmes, televisão no geral, mexendo no celular, Deus, mas para falar com o Senhor, Deus, parece que 1 minuto é uma eternidade. Parece que a gente vai se apressar em sair da Tua presença. O Senhor mesmo diz em Sua palavra, para que a gente não se apresse em sair da Tua presença, Deus. Que a gente fale com o Senhor com calma, com tempo. Eu sei que no início, Deus, a oração é muito difícil ali. Às vezes a gente não sabe o que falar, como pedir. Mas conforme vamos orando, o Espírito Santo vai nos direcionando, Deus, naquilo que temos que falar, Deus. Então que o Senhor possa estar conosco, Deus, todos os dias, nos ajudando, nos auxiliando, nos guiando, nos protegendo. Em nome de Jesus, é isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Que assim seja. Amém, Jesus. E graças a Deus. Que esse vídeo possa, sim, abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.